Saudações a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nessa tarde vamos estudar a respeito da dieta bíblica. Que tipo de dieta nós, como um povo especial, devemos ter para preparar-nos para os eventos finais, o selo do Deus vivo e a chuva serôdia? Ou não faz nenhuma diferença o que eu coma? Vamos estudar a dieta bíblica, uma dieta especial para um povo especial. Vamos começar no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, a primeira coisa que Deus fez foi dar instruções especiais a respeito da dieta deles. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será para mantimento. Então, no princípio, antes do pecado, Deus estipulou a dieta de Adão e Eva como sendo frutos e sementes, nozes, podemos dizer. Somente isso. Depois da queda, depois do pecado, Deus agregou um outro elemento. Gênesis 3:18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, a terra, e tu comerás a erva do campo. Sendo que o homem e a mulher estavam privados agora do acesso à árvore da vida, Deus adicionou o verde, as ervas verdes na alimentação do homem. O verde é o mais próximo que existe no nosso planeta aos princípios vitalizantes da árvore da vida. Claro, não se compara, mas é o mais próximo. Então é importante o verde na dieta depois do pecado. Conselho sobre o regime alimentar. Vamos estar citando bastante esse livro. Recomendo a leitura do livro completo. Dá muita luz e muita instrução com respeito à dieta e o estilo de vida. O regime indicado ao homem no princípio não compreendia alimento animal. Não foi senão depois do dilúvio, quando tudo quanto era verde na terra havia sido destruído, que o homem recebeu permissão para comer carne. Então a carne não fazia parte da dieta original do homem ao serem criados por Deus. Somente depois do dilúvio, mais de quase aproximadamente 1.500 anos depois da criação, é que receberam permissão de comer carne. Claro, os que eram, melhor dito, os que não eram tementes a Deus, não eram filhos de Deus, mesmo antes do dilúvio, comiam todas as coisas que se moviam já, sem a ordem, sem a permissão de Deus. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Então, na realidade, nós não precisamos alimento animal para ter força, energia e saúde. Deus não desenhou o ser humano para comer carne. Os habitantes do mundo velho, do velho mundo, eram intemperantes no comer e beber. Queriam ter alimento cárneo, embora Deus não lhes houvesse dado permissão de comer alimento animal. Comiam e bebiam em excesso, e seus apetites depravados não conheciam limites. Então, antes do dilúvio, como eu acabo de dizer, as pessoas que não temiam a Deus comiam de tudo, todos os animais, todas as coisas, e eram depravados não somente na sua alimentação, mas nas suas paixões. Era uma libertinagem, todo tipo de sexualidade inapropriada. Eram cometidos crimes bárbaros, eram cometidos por esses antediluvianos começando por causa da sua intemperança no alimento, na comida. Esse gráfico mostra os anos de vida dos personagens bíblicos. Aí tem a legenda, pode ver cada patriarca, o nome e os anos de vida que ele viveu. Podemos ver que depois do dilúvio, os anos de vida do ser humano baixou dramaticamente o tempo de vida, né? Então aí foi para baixo até chegar no que existe hoje, que é 60, 70 anos, e como diz a Bíblia, se a pessoa tem um pouco mais de vigor, pode chegar a 80 ou 90, ou talvez a 100, mas a maioria desses últimos anos são câncer e enfado. Então, mas as pessoas antes do dilúvio, viviam nos 900 anos para cima. E então, com o dilúvio, depois que o homem recebeu permissão de comer carne, isso abreviou dramaticamente o tempo de vida, a longevidade do ser humano. E permitiu ele, Deus, que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar a sua vida pecaminosa.
Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Quer dizer, Deus permitiu que o homem, que o ser humano, comesse carne para abreviar a sua vida pecaminosa. Não era bom para o planeta, nem para os seres humanos, nem para a vida nesse planeta, que o homem vivesse 900 anos, quase 1000 anos, quase um milênio, e empregasse toda a sua capacidade mental, a sua vida para o mal. Então Deus resolveu abreviar a vida do ser humano, que vivessem menos. Então, permitiu que eles comessem carne. E isso foi o que aconteceu. A vida foi abreviada em grande maneira. Se diz que o ser humano, antes do dilúvio, Adão, quando foi criado, tinha mais ou menos aproximadamente 4,5 metros de altura e bem proporcionado. Se crê que mais ou menos Adão pesava aproximadamente 1 tonelada. Então daí para baixo, daí para frente, melhor dito, começou a decrescer, não somente em tempo de vida, mas em tamanho. Hoje estamos na faixa de 1,80 m. Muitos estão bem abaixo de 1,80 m, alguns acima, mas é mais ou menos por aí. Então, mas não era assim no começo. Deus não criou os seres humanos com o tamanho que agora temos. Vamos ler no livro de Números, capítulo 11, nos versículos que estão marcados aí na tela. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Disse Moisés ao Senhor: donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé. Quando ele fala 600.000 homens de pé, está se referindo aos homens, fora as mulheres e crianças. Se crê que a multidão era composta de aproximadamente 2 milhões de pessoas totais, com as crianças e as mulheres juntos. 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se todo o povo aquele dia e noite, e outro dia recolheu as codornizes. O que menos colheu, teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Uau! Impressionante descrição, evento impressionante, que mostra como Deus, no seu amor e misericórdia, enquanto guiava o seu povo em direção à terra de Canaã pelo deserto, tratou de mudar a dieta do povo, dando-lhe uma dieta
que lhes ajudaria a alcançar o propósito de Deus, da santificação, da vitória sobre o pecado, para que pudessem desfrutar as delícias naturais da terra renovada, da Canaã terrestre, né? E então, mas o povo se rebelou, simplesmente não quis. Não, queremos carne para comer. E Deus então permitiu que eles tivessem aquilo que eles anelavam tanto. Aí estão as codornizes, muitos de nós já temos visto no supermercado os ovos de codorniz, de codorna, é uma galinhazinha pequenininha. Então foi essa que o Senhor fez que viesse, né, em grande quantidade para saciar o desejo de carne do povo que clamava por carne. Interessante, no livro Patriarcas e Profetas diz que Satanás fê-los cobiçar coisas proibidas. Deus tinha proibido comer carne e deu o maná. O maná era uma substância impressionante, totalmente natural, nutritiva, que tinha todos os elementos nutritivos necessários para formar um bom sangue e ajudar a desenvolver um caráter. Satanás fê-los cobiçar coisas proibidas porque viu que a satisfação desenfreada do apetite tenderia a produzir a sensualidade. E por este meio, o povo poderia ser mais facilmente submetido ao seu domínio. Satisfação desenfreada do apetite produz sensualidade. É esse o plano de Satanás, o plano estudado do inimigo é tornar cada adventista do sétimo dia um homem e uma mulher sensual, com paixões sensuais desenfreadas. E em muitos ele tem conseguido isto. E por onde começa o problema? Começa pela rejeição da dieta especial que Deus deu a este povo especial, que somos nós. Um povo especial, uma dieta especial. Mas parece que nós não queremos aceitar essa dieta especial. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral. Apesar das agruras de sua vida no deserto, ninguém havia fraco em todas as suas tribos. Livro Educação, página 38. Então o maná era totalmente versátil. Podia se cozinhar e preparar de muitas maneiras. E dependendo da maneira que se preparava, tinha um sabor diferente. Promovia força física, mental e moral. E não havia ninguém enfermo nas suas tribos. A intemperança no comer e no beber, determinando como o faz, a satisfação das paixões baixas, prepara aos homens o caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Ao serem assaltados pela tentação, pouco poder têm eles para resistir. É assim como começa. O diabo, para ter uma oportunidade de nos vencer moralmente na batalha da vida, ele tem que enfraquecer a nossa capacidade de decisão, a nossa moral, baixar o nosso domínio próprio. E então ele começa com o apetite. A pessoa que não tem controle no apetite, finalmente não vai ter controle nas suas paixões sexuais, no seu gênio, na sua ira, na sua violência, etc. Começa tudo com a satisfação do apetite. Por isso, o apetite deve estar muito bem controlado por a mente, que a sua vez é controlada pelo Espírito Santo. O Senhor não proveu carne a seu povo no deserto porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. Insubordinação significa rebeldia, significa pecado, significa motim. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Então Deus, em seu amor e sua misericórdia, deu uma dieta apropriada para conseguir o que ele desejava que esse povo alcançasse, a condição que Deus desejava que esse povo alcançasse, para tirar a doença, insubordinação, que o povo fosse submisso, leal, fiel, mas como rejeitaram a dieta, caíram em pecados muito mais terríveis. Mais para frente, esse é o plano de Satanás. Salmo 78, 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Salmo 78, 27 a 31. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares.
fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Salmo 106, 14 e 15. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então Deus concede muitas vezes o que nós pedimos, mesmo que não seja em harmonia com a sua vontade, para que possamos entender os planos misericordiosos de Deus, e Deus nos permite colher as consequências das nossas decisões erradas. Essa murmuração por carne, a insatisfação com a dieta que Deus tinha escolhido para eles, bem depressa contagiou quase todo o povo. A princípio, Deus não satisfez o seu apetite concupiscente, mas fez que lhe sobreviessem seus juízos, fulminando como um raio do céu os mais culpados. Isto, porém, em vez de humilhá-los, tão somente pareceu exacerbar-lhes as murmurações. Impressionante! No começo, a murmuração se espalhou em quase todo o povo. Deus não satisfez o apetite do povo imediatamente. Deus não cedeu à reclamação do povo, mas, mandando raios do céu, fulminou aqueles primeiros que tinham começado com a murmuração e reclamação. Impressionante, juízo de Deus. Muitos não sabemos isto. Mas em vez de humilhá-los e fazer com que caísse na realidade, tão somente aumentou a murmuração. E essa murmuração começou com aquela multidão mista que saiu do Egito. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito estava destruído. E muitos egípcios saíram junto com o povo de Israel, porque não tinha mais futuro, o país estava destruído e arruinado. E lançaram a sua sorte com o Deus dos israelitas. Estes foram os primeiros a murmurar contra Deus em cada situação provante pela qual passaram. E nesse caso, na murmuração contra a dieta, eles foram também os primeiros a murmurar. A multidão mista, daquelas pessoas que não eram israelitas de nascimento, mas eram egípcios que tinham se lançado a sua sorte com o povo de Israel. Continuou Deus a alimentar as hostes hebreias com o pão que chovia do céu. Não se satisfaziam, porém, seu apetite depravado ansiava por carne, da qual Deus, em sua sabedoria, em grande parte os privara. Neste caso, o Senhor concedeu ao povo aquilo que não era para o seu melhor bem, porque muito o queriam. Não queriam submeter-se ao Senhor para receber as coisas que se demonstrassem para seu bem. Entregaram-se a sediciosas murmurações contra Moisés e contra o Senhor, porque não recebiam os artigos que se demonstrariam ser um mal. Seu apetite depravado os controlava, e Deus lhes concedeu alimento cárneo, como desejavam, e deixou que sofressem as consequências da satisfação de seus apetites concupiscentes. Febres ardentes exterminaram um grande número do povo. Os que mais culpados tinham sido em suas murmurações foram mortos logo ao provarem a carne que tinham desejado. Uau, impressionante, os juízos de Deus caíram de maneira imediata sobre o povo, mostrando que Deus tinha dado aquele alimento carne para eles, de acordo com a sua vontade, mas que não era o melhor para eles. E foi um grande pecado que cometeram contra Deus. Rejeitaram a sabedoria de Deus, a dieta que Deus tinha escolhido para eles, e desejavam comer carne. Parece que não é muito diferente a situação hoje em dia. Somos a última geração que estamos vivendo neste mundo antes da segunda volta de Jesus. Em grande parte da igreja, ainda é a mesma coisa. Queremos comer carne. Os vegetarianos são 1, 2 ou 3%, com sorte, dos membros da igreja. E são ainda ridiculizados, dizendo que esses são legalistas, são fanáticos, enquanto os outros se deliciam com os manjares deste mundo, a comida do Egito.
exemplo para nós. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver alguns versículos, como está aí na tela. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que coisas más eles cobiçaram? A carne. A Bíblia coloca como coisas más que eles cobiçaram e receberam porque insistiram e foi para a sua perdição. Ficaram prostrados no deserto, a maioria deles. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Um exemplo para nós, o povo de Israel do passado. Um exemplo. Se rejeitamos a sabedoria de Deus, a dieta que Deus preparou para este povo especial, para introduzi-los na Canaã celestial, vamos colher as consequências da nossa decisão. O resultado será similar ao dos israelitas do passado. Um grande número ficará prostrado no deserto deste mundo e não entrará na Canaã celestial. Outros cairão em pecados mais graves e terríveis porque rejeitaram a dieta que Deus escolheu para nós. Muitos dizem, mas Jesus comeu carne e Jesus comeu peixe. Tomam o exemplo de Jesus. E eu pergunto, por que não tomamos o exemplo de Jesus em outras áreas da vida? Por exemplo, Jesus nunca se casou e dedicou a sua vida inteira como um pregador itinerante para pregar o Evangelho. Por que não seguimos nós o seu exemplo também? É uma boa pergunta. Por que queremos seguir o exemplo de Jesus só na comilança de carnes e peixes? Bom, a resposta é bem simples. A reforma de saúde é verdade presente para o tempo do fim. Se alguma vez os peixes e as carnes foram saudáveis, não são mais. E Deus nos deu instruções específicas para nós, a última geração, para adaptar a nossa dieta de acordo com a sua vontade, como sendo a única maneira de alcançar o domínio sobre o apetite e a vitória sobre a tentação e o pecado. Verdade presente. Sabemos o que é verdade presente? É a verdade específica para a nossa geração. É verdade que tem que ver com a preparação agora do povo de Deus para o encontro com Cristo nas nuvens do céu. É para nós a verdade. Não era para 200, nem 300, nem 500 anos atrás. É para hoje. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Interessante, quando o livro de Hebreus faz uma descrição do santuário, descreve o que havia no lugar santíssimo. Havia a arca de ouro, coberta de ouro, e dentro havia três coisas. Havia as duas tábuas da aliança, que são as tábuas dos 10 mandamentos. Havia a vara de Arão que floresceu. E havia uma urna de ouro que continha o maná, que foi guardado como lembrança dentro da arca. Olha que interessante. Vamos pensar, analisar um pouquinho a situação. Moisés também escreveu um livro. Esse era um livro de ordenanças, de sacrifícios, da lei ritual, cerimonial. Se chamava o livro de Moisés. Esse livro foi escrito por Moisés e foi colocado ao lado da arca, fora da arca. Dentro da arca estavam aquelas coisas que seriam imortalizadas. É para sempre, jamais. Fora da arca, o livro de Moisés era uma coisa que seria passageira. Deixaria de existir quando Jesus viesse como o antitipo, como o cumprimento do simbolismo dos cordeiros do Antigo Testamento. Então aqueles rituais de sacrifício deixaram de ter valor e passaram. Por isso que o livro foi colocado do lado da arca. Agora, dentro da arca está a lei eterna de Deus, que é imortal, imutável. Mas Deus colocou em pé de igualdade com a sua lei duas coisas importantes. A vara de Arão que floresceu, por exemplo. O que tem que ver a vara de Arão que floresceu conosco, a última geração? Muito.
A vara de Arão que floresceu representa a liderança de Deus. Se você quer ver o que aconteceu lá com Coré, Datã e Abirão, que colocaram em dúvida a eleição de Arão como sacerdote por Deus, vão lá no Antigo Testamento e leiam o que aconteceu. A liderança, para ser líder, dirigente, é para aqueles que Deus escolhe, não é para aqueles que querem ser. Hoje em dia, com a ordenação da mulher e a mulher querendo tomar papel de liderança na igreja, vejam a vara de Arão que floresceu. Deus escolhe os seus dirigentes. É para quem ele escolhe, não é para quem quer. Isso é uma lição importante para nós. Segunda lição, o maná foi conservado em pé de igualdade com a santa lei de Deus, imortalizado dentro da arca. Não foi fora da arca, dentro da arca. É eterno, é para sempre, é para esta vida e para a vida futura. Mas o que representa o maná para nós? A luz dada por Deus e que Ele continuará a dar quanto à questão alimentar, deve ser para o seu povo hoje o que o maná foi para o povo de Israel. Então, o maná para nós hoje é a dieta, a regime alimentar, é a orientação, as orientações de Deus sobre o regime alimentar, é a reforma de saúde. E assim como o povo de Israel do passado, que era o povo de Deus, rejeitou a reforma alimentar, a reforma de saúde, hoje o povo adventista, de maneira geral, na sua grande maioria, rejeita a reforma de saúde. Não quer seguir a reforma de saúde. Querem seguir comendo o que o Egito tem à disposição. De tudo. De tudo. Efeitos físicos de comer carne. Isso foi tirado da internet. Não inventei eu, tá ali. Hoje em dia todo mundo já sabe. Muitos médicos, inclusive, advogam contra o comer carne. Hoje em dia é uma vergonha que nós, como adventistas, quando nos enfermamos, vamos ao médico, o médico do mundo que não tem princípios cristãos, e a primeira coisa que ele diz é: deixe de comer carne, deixe de comer ovos e queijo e leite, tudo que vem dos animais. Eu já vi muitos irmãos passarem por essa situação vergonhosa. Aumenta significativamente o risco de câncer. Aumenta o risco de doenças cardíacas. Dificulta o controle de peso corporal. Maior risco de diabetes. Aumenta o risco de doenças transmitidas pela carne. Contribui para a impotência do homem. Hormônios podem torná-lo resistente aos antibióticos e aumenta o risco de morte prematura. Muitas coisas terríveis vêm com a alimentação animal. Doenças crônicas e degenerativas, artrites. Artrite, eu já vi pessoas relativamente jovens, nos 40, 50, que já são inválidos pela artrite. Grandemente é causada pela alimentação de origem animal. Impotência. Tenho visto homens relativamente jovens, nos seus 40, 50, que têm que fazer uso já de Viagra porque são impotentes. Em grande parte o resultado é a alimentação de origem animal. E assim por diante. Câncer, nem se fala, está na ordem do dia. Por quê? Porque nos satisfazemos nosso apetite com carnes. E está comprovado. Comprovado que o câncer ele pode passar ao ser humano através não somente da carne, mas do leite e do queijo e dos ovos. Já foi feito um estudo faz muito tempo atrás que alimentaram alguns chimpanzés com leite tirado de uma vaca que tinha leucemia. E nesse estudo, vários dos macacos contraíram leucemia por causa que tomavam leite tirado de uma vaca leucêmica. Hoje em dia, as doenças dos animais estão aumentando e se proliferando. E pela ganância, pelo dinheiro, pelo o egoísmo de conseguir mais e mais lucro, ninguém vai deixar de vender o leite ou a carne de um animal que está enfermo. Taxas de mortalidade por câncer por 100 mil habitantes por estado em 2011. É o último ano que temos de estatística que encontrei na internet. O estado do Rio Grande do Sul, disparado em número de câncer em todo o Brasil. Por que será? Talvez porque aqui se come mais carne, ou talvez aqui também é o que se usa mais o chimarrão, que é responsável por câncer no esôfago, estômago e garganta, e a carne, que eu acho que é o estado do Brasil que mais se consome carne. Interessante isso, não?
A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Conselho sobre Regime Alimentar 383, já foi escrito mais de 120 anos atrás, 140 anos atrás. Quer dizer, câncer, problemas no pulmão, tumores, em grande escala, produzidos por comer carne. Se depois de tanta luz que lhes for dada, os filhos de Deus ainda mantiverem hábitos errôneos, condescendendo com o apetite e recusando reformar-se, sofrerão fatalmente as consequências da transgressão. Se propuserem a satisfazer o apetite pervertido, seja que preço for, Deus não os salvará miraculosamente daquilo que é o resultado de sua condescendência. Em tormentos jazereis. Isaías 50, 11. Conselho sobre Saúde, página 138. Nós temos tido luz, muito conhecimento. Deus dá instruções precisas e específicas a respeito de que tipo de dieta nós devemos ter a fim de preparar-nos para os eventos finais e para o fim da história desta terra, para que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Mas, na sua grande maioria, nós recusamos ser ensinados. E então, em tormentos jazereis. O que significa isso? Morte prematura e cheia de dores atrozes, como as dores do câncer e outras dores. Como que você quer morrer? Você quer morrer com dores terríveis, talvez por semanas ou meses, uma doença muito dolorida? Ou você quer simplesmente chegar à velha e que no meio da noite seu coração pare e você vá tranquilamente ao descanso? Você decide, em grande parte, como que você quer morrer. Seguindo as leis de saúde, você está fazendo a sua parte para ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida, mais longa e uma morte mais aprazível. Nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. Isso foi escrito já há quase 150 anos atrás. Nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. E carne é carne. Peixe é carne, porque não cresce na árvore. Frango é carne, também porque não cresce numa árvore. Tudo é carne. Tudo que vem do animal é carne. Então, esta é a dieta que Deus tem para nós. Claro que a reforma de saúde não é só deixar de comer carne, tem muitas outras coisas, mas esse é o principal, é tirar os alimentos que fazem mal e colocar outros que são mais saudáveis. Efeitos espirituais de comer carne agora. Fortalece as baixas paixões, amortece as faculdades morais, diminui a espiritualidade. E isso nos disse que é impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. A perfeição de caráter, o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós, é impossível alcançar para aqueles que dão rédea solta ao apetite. E se não temos um caráter de Cristo aperfeiçoado em nós, não podemos receber o selo do Deus vivo e a chuva serôdia. Uma coisa leva a outra. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. A sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Isso é Conselho sobre o Regime Alimentar 63. E também está no livro Orientação da Criança. Porque os pais não devem pôr carne diante dos seus filhos. Por quê? Porque excita as paixões mais baixas. E não permite que a criança desenvolva domínio próprio e inclina mais a criança a dar rédea solta às suas paixões, que se expressam muitas vezes na masturbação, no âmbito da masturbação, desde a sua meninice, a sua infância. O regime tem muito que ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Impressionante citação. O pecado é que nos vai deixar fora do céu. Se não for corrigido na nossa vida, se não for arrependido, abandonado pela graça de Cristo, nos deixará fora do céu. E o regime, aquilo que nós comemos, tem muito que ver com a disposição de entrar ou de cair em tentação e cometer pecado. Se queremos vencer o pecado na vida, primeiro temos que vencer a nossa inclinação com respeito ao apetite. Nesse estágio da história da Terra, comer carne é uma desonra para Deus.
É por comer carne e beber bebidas alcoólicas que o mundo está se tornando como foi nos dias de Noé. Essas coisas estão fortalecendo as paixões inferiores dos seres humanos, animalizando a raça. Isso foi escrito em 1902, 120 anos atrás. Que nesse estágio da história da Terra, comer carne é uma desonra para Deus, para o povo de Deus. Que diríamos agora então, 120 anos depois? Com a luz que nós temos como um povo adventista, comer carne é muito mais do que uma desonra para Deus. Interessante que nesta citação, o comer carne se coloca no mesmo pé de igualdade com beber bebidas alcoólicas. Comer carne, beber bebidas alcoólicas está tornando o mundo como foi nos dias de Noé. E devemos escapar dessa condição. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. E o desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Então a sensualidade está oposta, é um inimigo da espiritualidade. O alimento que Deus deu a Adão em seu estado sem pecado é o melhor para manter o corpo em um estado sem pecado. É impressionante essa citação. Queremos alcançar um estado sem pecado? Judas, versículo 24, diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, ou de pecado, ou de cair, e apresentar-nos imaculados diante da sua glória com grande alegria. Cristo é capaz de manter-nos sem pecado, de guardar-nos de pecar pelo seu poder. Mas devemos, para isso, para reclamar essa promessa de Deus, devemos participar do alimento que nos vai ajudar a manter ou a entrar num estado sem pecado. É o alimento que Deus deu para Adão no estado que ele estava, sem pecado, no paraíso. Esse é o alimento. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Impressionante, irmãos. A reforma de saúde é ou faz parte da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. E o que vamos fazer com essa mensagem da reforma de saúde? Para que tenha efeito em nossa vida, para que seja uma bênção em nossa vida, temos que colocar em prática em nossa vida. Se as igrejas esperam ter poder, o poder da chuva serôdia, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre este assunto, colherão o resultado certo em degeneração tanto espiritual como física. É impressionante citação, porque é exatamente isso que estamos vendo nas igrejas adventistas do sétimo dia. Degeneração espiritual e física. Degeneração espiritual, mornidão, indiferença, baixa espiritualidade, um pé no mundo e um pé na igreja, não tem fibra moral para manter-se na verdade, na luz, e degeneração espiritual. As doenças do mundo, as doenças do Egito, são as doenças do povo de Deus, porque comem e vivem como os do mundo, não tem diferença nenhuma. Por isso, degeneração física. Deveríamos ser o povo mais saudável do planeta, porque temos revelações e orientações diretas de Deus. Se praticássemos elas como um povo, abalaríamos o mundo inteiro. Se os israelitas tivessem obedecido à palavra de Deus, aceitado a dieta que Deus lhes tinha determinado, ele teria derramado sobre eles bênçãos especiais. Mas eles caíram em consequência da condescendência com o apetite e a paixão. Não foram obedientes à palavra de Deus. A condescendência com o apetite pervertido os levou a numerosos e graves pecados. Se eles tivessem considerado primeiramente os reclamos de Deus e depois as suas necessidades físicas em submissão à escolha por Deus do alimento apropriado para eles, certamente nenhum deles teria sucumbido no deserto. Teriam sido estabelecidos na boa terra de Canaã como um povo santo e feliz, sem nenhum indivíduo fraco em todas as suas tribos.
tirado do livrinho No Deserto da Tentação, página 52. E dito seja de passo, é um livrinho que eu recomendo a todos. No Deserto da Tentação, uma joia do Espírito de Profecia que fala sobre a vitória de Jesus nas 3 tentações que ele enfrentou no deserto, no começo do seu ministério. E que nós devemos aprender também a ter a vitória que Cristo teve, pela fé. Então, Deus escolheu a dieta para o povo de Israel do passado, que era o seu povo. O povo rejeitou, por isso caiu em graves e terríveis pecados depois e ficou prostrado no deserto, a grande maioria deles. Se tivesse aceitado que Deus escolhesse por eles o alimento, nenhum teria sido sucumbido no deserto. Devemos aceitar que Deus escolha por nós o alimento que devemos comer. Deus já escolheu, já selecionou, devemos simplesmente nos sujeitar e aceitar. É por nosso bem, é para nossa salvação. Breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Então a maldição de Deus é proporcional. A maldição de Deus sobre a natureza, os animais e as plantas vai em aumento. À medida que aumenta a iniquidade, aumenta a maldição. E pergunto, a iniquidade e o pecado no mundo estão aumentando ou diminuindo? Sem dúvida está aumentando. Então também a maldição sobre a criação animal e vegetal também está aumentando. E as doenças dos animais estão aumentando na mesma proporção. E chegaria um momento, chegará um tempo, ela diz aqui, que nem mesmo os ovos, leite, queijo e creme de manteiga deveriam e poderiam ser usados sem perigo. E ela vai mais adiante e diz assim: a luz que me foi comunicada é que não tardará muito em que tenhamos de abandonar alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser deixado. As doenças estão se acumulando rapidamente. A maldição de Deus está sobre toda a terra, porque o homem a amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra, mas por causa do pecado do homem. Então nós temos trazido a este mundo maldição. E Deus permitiu a maldição para nos ensinar lições terríveis e ao mesmo tempo importantes a serem aprendidas, que o pecado traz desgraça e morte e devemos abandonar e odiar o pecado. Desejo dizer, porém, que quando chegar o tempo em que não mais é garantido usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus o revelará. Impressionante isso. Impressionante. Deus vai revelar o tempo em que nós devemos deixar de usar esses artigos de alimentação, leite e derivados, ovos, nato, queijo. Como é que Deus vai revelar? Pergunto eu. Será que Deus nos vai dar um sonho de noite, dizendo, olha, chegou o tempo de deixar de comer nata e queijo e leite? Ovos também. Ou será que Deus vai escrever nas nuvens? Alguns dizem que talvez Deus vai levantar outro profeta e vai dizer, não, chegou o tempo. Como é que Deus vai nos revelar? Irmãos, eu tenho a dizer esta tarde que Deus já revelou. Está no Espírito de Profecia. E vou citar 3 razões pelas quais eu creio que já chegou esse tempo. Primeiro, ela diz aqui, tirado do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, ano 1901, já faz o quê? 120 anos, 121 anos. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos, e o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar estes artigos. Então o tempo de abandonar esses artigos chegaria quando em todas as partes do mundo fossem tomadas providências para substituir o leite e os ovos. Ora, se eu estou falando nessa tarde para alguém que é adventista há um pouco mais de tempo, 20 ou 25 ou 30 anos, vai entender que quem viveu nos anos 80 ou 70 ou 90, se você quisesse tomar leite de soja, teria que fazer em casa, porque nem em sonho você encontraria no supermercado para vender leite de soja e de nenhum outro substituto de leite, porque simplesmente não existia comercialmente. Por nossos filhos tínhamos que fazer leite de soja em casa, nos anos 80.
porque nem sonho, nem pensar que ia ter leite de soja para vender no supermercado. Quando é que começou a aparecer esse substituto de leite comercialmente no supermercado? Se você lembra, se você volta um pouquinho atrás na sua memória, você vai ver que foi na década dos 90. Talvez em alguns lugares a meados da década, outro mais a final da década dos 90, que começaram a aparecer nos supermercados os substitutos de leite. Leite de soja, leite de amêndoa, leite de arroz e todas as coisas, todos os derivados substitutos, bebidas substitutas do leite. Então, em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. 1901. Imagina, levou quanto tempo? Levou mais de 90 anos para que isso se fosse uma realidade. Segundo ponto, Deus dará ao seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Ora, fazer uma comida gostosa e saudável sem usar queijo, leite, nata, ovos, nos anos 70, 80 era bem difícil, quase impossível, eu diria. Mas Deus deu ao seu povo, habilidade para preparar alimentos gostosos sem o uso dessas coisas. Hoje em dia você pode ir numa livraria, eu mesmo tenho na minha casa mais de 10 livros de receitas veganas, 10. E lá nos Estados Unidos, onde eu morei, havia na loja adventista, lá na livraria adventista, você podia escolher mais de 30 títulos diferentes de livros de receitas vegetarianas e veganas. Sem uso de leite, nem queijo, nem ovos. E todas cheias de receitas saudáveis, gostosas, nutritivas. Quer dizer que Deus já deu habilidade, está no passado. E o terceiro ponto, a boa ciência comprova que os alimentos de origem animal produzem enfermidades. Claro, a falsa ciência é aquela que diz, não, ninguém pode viver sem carne. Para ter saúde tem que comer carne, tem que beber leite, tem que comer ovos. Essa é a falsa ciência. A verdadeira ciência, se você procurar, você vai encontrar. Que a verdadeira ciência, e muitos médicos já sabem disso, que alimentos animais causam enfermidades, causam todo tipo de alergias e de problemas de saúde, cânceres. E em muitos casos, eles até aconselham que não comam essas coisas provenientes dos animais, porque vai fazer a sua condição pior. Quer dizer, se você ainda come carne, você está atrasado pelo menos 120 anos, 150 anos, porque Deus faz tanto tempo que deu a orientação que nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. E se você ainda consome leite, derivados, e queijo, e nata, e ovos, você está atrasado pelo menos 20 anos, 20 a 25 anos atrasado, porque no final da década dos 90 e que Deus estava manifestando que havia chegado a hora de deixar os alimentos de animal completamente. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago, conselho regime alimentar 368. Quer dizer, muitos de nós dizemos, eu mesmo dizia que era vegetariano, era ovo-lacto vegetariano por 20 anos, e então comia queijo, tomava leite. Consequência, tive uma pedra no rim, cólica renal. Terrível a dor de cólica renal. 1999, bem na época quando eu deveria ter deixado já por mim mesmo de comer queijo e leite e derivados. Mas então com a cólica renal foi um empurrãozinho mais. Nunca mais toquei nos derivados de leite e queijo e nunca mais tive problema com pedra nos rins. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos. Isto o quanto possível, fazendo não obstante comida saudável e gostosa. Esse é o plano de Deus. Que pratiquemos nós mesmos a reforma de saúde e ensinemos aos demais. Disse meu guia, educai, educai, educai. O espírito deve ser esclarecido, pois o entendimento do povo está obscurecido. Satanás pode achar acesso à alma por meio de um apetite pervertido, a fim de degradá-la e destruí-la. O nosso trabalho como povo de Deus é educar as pessoas. Primeiro temos que educar a nós mesmos e ser submissos à orientação de Deus, praticar o que Deus nos ensinou por tanto tempo e depois educar e esclarecer outras pessoas. É um dever religioso cuidar do seu corpo, praticar a reforma de saúde e instar os outros a fazer a mesma coisa. É um dever religioso. Quando você põe a sua mesa, alimento na sua mesa saudável, isso se chama religião.
A religião se pratica em casa, no dia a dia, até na comida que você tem na geladeira, que você põe na mesa para você e os seus filhos. Isso é religião. Existe religião, mais religião num bom pão do que muitas pessoas imaginam. Comprar pão francês, pão cacetinho, isso não é religião. Isso é uma falsa religião. Deus não nos ensinou a fazer isso. Deus nos ensinou, mostrou que é importante fazer pão em casa, usando a farinha integral, natural, saudável. Isso é religião. As 10 melhores proteínas vegetais. Aí está. A carne não é a melhor fonte de proteína. Feijão, soja, caju, quinoa, amêndoa, grão de bico, pistácios, lentilha, brócolis e aveia. As 10 melhores proteínas vegetais. Mas de onde você consegue a sua proteína? Como de onde eu consigo a minha proteína? Dessas coisas que Deus fez. Você não precisa comer carne para ter proteína, ou queijo, ou ovos, ou salame, ou qualquer dessas coisas. Proteínas estão nos vegetais, nas frutas, em todo lado. Benefício da dieta vegetariana: diminuição do açúcar no sangue, aumento da ingestão de nutrientes, redução das dores de artrite, diminuição do colesterol, melhora do condicionamento físico, minimização de doenças cardíacas. Tudo isso, olha quantos benefícios, quantas vantagens. Ajuda a controlar a diabetes e a evitar e prevenir a diabetes. Você vai ter muito mais nutrição, mais bem nutrido, porque tem pessoas que são gordas, mas são desnutridas. Artrites, que problema é a artrite? E ela basicamente vem do alimento de origem animal. Colesterol alto, condicionamento físico e doenças cardíacas. Impressionantes os benefícios da comida vegetariana. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Esse é o desígnio de Deus, levar-nos de volta ao Éden, a viver, a subsistir com o que a terra produz, frutas, vegetais, sementes e grãos. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Irmãos, eu tenho às vezes dificuldade de crer nessa citação, porque se o povo de Deus vai abandonar a carne como parte da sua alimentação antes da volta de Jesus, bom, então falta muito tempo para Jesus voltar, porque como eu disse no começo, 99% dos membros da igreja ainda consomem carne. E se os membros vão abandonar a carne antes da volta de Jesus, ou falta muitíssimo tempo para Jesus voltar, ou então eu não entendo essa citação. Não entendo. Há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam a Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando-o estreito e fanático. Consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber, para que se reclame uma posição assim decidida, posição que envolve o provável sacrifício de toda a vantagem terrena. Lembra-se de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, que ele se recusou a participar da comida do rei? E então, muitos dizem que não, essa foi uma decisão estreita, demasiado minucioso, estreito e extremista. Mínima importância, mínima consequência. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo que viraram as costas a expressas exigências de Deus, tendo colocado a sua própria opinião como norma do que é certo ou errado. Muitos colocam a sua opinião. Eu creio, eu não acho, eu faço, eu prefiro, eu gosto. Sua opinião. Colocam a sua própria opinião como norma do que é certo ou errado, quando a norma deve ser assim diz o Senhor. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. E os reclamos de Deus não são só obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. São os seus estatutos, orientações, conselhos. Ele nos manda fazer essas coisas. Seguir um regime alimentar saudável. É ordem de Deus, são estatutos de Deus e devemos obedecer religiosamente.
Unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob a sujeição à vontade de Deus. Única esperança de vida eterna, manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. Única esperança. Muitos venderão a sua primogenitura, como Esaú fez, por uma recompensa frívola na indulgência do apetite. O prazer mundano parecerá mais desejável para eles do que a primogenitura celestial. E muitos chegarão e chegam a este ponto, de achar que uma comida, ou uma conduta, ou um prazer momentâneo vale mais do que a primogenitura celestial. É isso que Satanás quer fazer, que vendamos a nossa primogenitura celestial por um prato de carne ou por uma condescendência momentânea com qualquer apetite ou paixão. Cereais, frutas e verduras, preparados sem gordura e no estado mais natural possível, devem ser o alimento para as mesas de todos que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Isso é para nós, irmãos. Você está se preparando para ser trasladado ao céu sem ver a morte? Esse é o teu plano? Esse é o teu sonho? Esse é o teu alvo? Pois então aqui está a dieta que você deve seguir. Cereais, frutas e verduras preparados sem gordura e no seu estado mais natural possível. Ora, se você aspira a ser trasladado ao céu sem ver a morte, ser salvo quando Jesus voltar, mas despreza totalmente a orientação de Deus com respeito ao regime alimentar, você está se enganando e pode chegar a ter uma grande decepção no final da jornada. O que está lutando contra o poder do apetite, olha ao Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz ao exclamar: tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. A sua vitória é nossa. O desejado de todas as nações, página 77. Jesus lutou contra o apetite. Desde a primeira tentação no deserto, quando o diabo chegou a ele e disse: transforma essas pedras em pães. 40 dias sem comer e beber. 40 dias. Hoje, quando a gente fala para uma pessoa fazer um jejum de um dia ou dois, a pessoa: não, vou morrer. Não morre, irmãos. O melhor tratamento para muitas doenças é ficar 2, 3 dias sem comer. Nada, só água. Jesus passou 40 dias sem comer e beber. E depois teve fome. E o diabo tentou ele com a tentação do apetite. E Jesus resistiu e venceu. Tudo quanto ele resistiu, nos é possível a nós também resistir e suportar e vencer como ele venceu. Jesus abriu o caminho, mostrando como nós podemos resistir a Satanás, e o apetite, e a paixão, e vencer. Que essa possa ser a tua experiência e a minha experiência, ser vitoriosos em Cristo Jesus, porque Jesus disse: o que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que essa possa ser a nossa experiência, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.